neste instante dar início a mais uma reunião doutrinária, agradecendo ao Mestre Jesus, à espiritualidade maior, por este momento e que possamos, através da mensagem da noite, interiorizar esses sentimentos ensinados por Jesus. Que a tua misericórdia, Senhor, ilumine, proteja, fortaleça, nos dê sempre a paciência necessária para que possamos prosseguir o nosso estudo com amor e dedicação. E assim, Mestre amado, envolve todos os nossos irmãos que ainda não conhecem a tua luz, que ainda se encontram num estado evolutivo ainda bem inferior, e assim protege também essas criaturas, os nossos inimigos espirituais, e que esta luz possa brilhar para todos. Que a paz nos envolva sempre. E assim, iluminando o nosso palestrante da noite, Alberto Pina, e possamos vivenciar o Evangelho com mais clareza. Que a paz esteja com todos, por hoje, amanhã e sempre. E assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, né? Gente, boa noite, muita paz para todos. É com alegria, né, que nos reunimos aqui mais uma vez para poder conversar um pouco sobre o Espiritismo. Quero agradecer a Adalberto a oportunidade que ele nos dá, porque é uma forma da gente se tornar responsável na divulgação dessa doutrina que é luz, que é consolação, que é conhecimento, que coloca a humanidade, e coloca cada pessoa que assim a compreende, a entende, num estado de consciência mais responsável, mais atuante do que é em si a vida, o que somos, o que estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, né? Para onde nós vamos. Então, a doutrina nos esclarece muito. E é com alegria, né, e felicidade que eu estou aqui compartilhando com vocês mais uma noite de estudo, trazendo um tema, né, que é para falar sobre a vida espiritual. A vida espiritual, ela sempre foi assim, algo que sempre mexeu com a mente humana, desde os seres primitivos, os indígenas, né, o homem da pré-história, né, sempre já traz assim, no seu inconsciente, o lúdico, o espiritual, de uma maneira muito primitiva, né, mas ali ainda está presente, e ali se faz presente, essa ideia de que somos seres além da matéria. Então, todos nós trazemos no inconsciente o espiritual, ele é presente, e nós somos espíritos imortais, né? Então, o espiritismo, ele é uma escola, é uma doutrina que os espíritos trouxe essa mensagem de forma mais consciencial, mais natural possível, longe do misticismo, né, das fantasias, que durante milênios, né, a mente humana, ela idealizou e fez ideia do plano espiritual, né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz de uma maneira bem simples, natural, né, de que no mundo espiritual não existe esses demônios, esses seres, né, que sempre fizeram parte desse inconsciente e que ainda fazem parte de muitas mentes alimentadas pelas doutrinas, pelas religiões que não avançaram nesse campo, né? Então, a doutrina espírita, ela vem usando a mediunidade como esse viés, essa ponte, né, para nos trazer o que se encontra do lado de lá, né? Então, o objetivo dessa palestra, desse bate-papozinho que a gente vai ter aqui, é entender que, de forma natural e espontânea, nós somos espíritos imortais, né?
que podemos vivenciar várias experiências em vários corpos e em várias dimensões. O objetivo é esse, de que somos espíritos imortais, né? E que podemos viver várias experiências em vários corpos e várias dimensões. E a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Do que seja o mundo espiritual. Porque, na realidade, nós viemos de lá. Né? Nós retornaremos, não é? E muita gente pensa que nós vamos para lá, né? Ou seja, nós viemos de lá e para lá retornaremos. Né? Então, a gente fica meio que no meio do caminho, achando que, de uma forma, um pensamento padronizado, né, que nós nascemos, que nós viemos de uma barriga, de uma mãe, que ali foi o princípio, né, do ser que somos, e que vamos para o plano espiritual, para o céu, para o inferno. Né? Então, a ideia é essa, né, que tudo acaba ali no túmulo, e no plano espiritual a gente tem N ideias, né, religiosas, filosóficas. Temos também, cada um tem a sua opinião, né, seu parecer, o seu pensamento. Então, precisamos nos ver de seguinte forma, que nós viemos de lá, somos espíritos, e que, pela necessidade da gente evoluir lá no plano espiritual, a gente precisa vir para a Terra para aprender, desenvolver habilidades para dar continuidade ao nosso processo de expansão evolutiva, de maturidade. Então, nós temos que nos ver espíritos. Nós viemos de lá, precisamos aqui aprender, adquirir habilidades, que quando nós retornarmos, irmos mais capacitados para conquistar, né, outros espaços. Porque o universo, se nós olharmos para o céu à noite, a gente vai ver as estrelas, né? E ali são mundos habitados. E que nós podemos, sim, habitá-los na proporção de que cada mundo corresponde ao seu nível evolutivo. E nós precisamos estar adequado a eles para atingirmos, né, esses patamares cada vez superiores. Então, e outra coisa que a gente precisa entender é que o papel do planeta Terra também, por ele ser uma escola, né, a gente diz muito aqui, o planeta Terra é uma escola, ele é um hospital, né, a gente tem essa ideia de que ele traz esses conceitos, né? Às vezes as pessoas dizem, não, a Terra é uma penitenciária, né? Mas por que isso? Porque aqui, gente, no planeta Terra, vem espíritos de várias dimensões espirituais, onde lá nós não podemos nos encontrar. Então, convergimos para aqui, e na matéria nós podemos entrar em contato com espíritos de vários níveis evolutivos. Podemos encontrar espíritos que estão em níveis primitivos, ainda trazem em sua alma, no seu íntimo, muita arrogância, muita violência. São espíritos ainda muito instintivos, agressivos, né? Nós podemos também entrar em contato com espíritos que já trazem uma maturidade, já traz uma sensibilidade, já desenvolveu o sentimento do amor. Então, todos podem aprender aqui, porque nós sabemos que no plano espiritual existem várias dimensões onde há uma dificuldade para os espíritos se encontrarem. E a escola, o planeta Terra, é essa oportunidade. Né? Então, eu trago essa visão para que a gente se veja sempre como espírito, né? Que nós retornaremos para lá e para lá, né? E precisamos levar conosco algo de renovação. Chegar lá, nesse local que é o plano espiritual, ao qual nós estamos conectados, né?
porque nós podemos estar conectados tanto em grupos como em famílias. É o que a doutrina nos fala, né? Que os espíritos, né, nós nos reunimos no plano espiritual em família e em grupos, né? Então, a lógica, a natureza, de uma forma bem simples e natural, nos faz raciocinar de que, ao retornar ao plano espiritual, seremos acolhidos pelos grupos ou pelas famílias, né, ao qual nós estamos conectados. E aí a gente pergunta assim, Alberto, por que a gente não se lembra, né? Nós não nos lembramos porque, ao encarnar no corpo, ao reencarnar no corpo, ele não está preparado, né, para essa capacidade, né? É como se ele fosse um filtro, né? Então a gente entra na matéria, a gente vive essa experiência e não percebe, não se lembra do plano espiritual, tá? Porque a gente tem que estar focado no quê? No aqui e agora, porque todos nós viemos com objetivos, né? E se nós, né, se a matéria não tivesse essa capacidade de bloquear, né, essas lembranças de onde nós viemos, né, a gente poderia, por qualquer motivo, né, no primeiro embate, na primeira dificuldade que a gente tiver aqui na vida, a gente se lembra da família que nos acolhe, e a gente queria voltar antes do tempo. E não é bom. Então, a matéria ela tem essa finalidade de bloquear essas lembranças, porque a gente tem que estar focado no quê? No que a gente veio fazer aqui, né? No que a gente traz na nossa alma de sonhos, de desejos, de planos, né? Então, a vida material ela tem essa finalidade, né? Então, a gente tem que estar aqui concentrado no aqui e agora, né? Poucas pessoas, né? Pouquíssimas, elas têm esse privilégio de se lembrar de onde elas vieram, tá? Porque é um bloqueio mesmo, né? A matéria não está preparada, ela bloqueia, e o espírito não consegue ver, né? Então, precisamos, às vezes, nos ver por essa perspectiva, porque, com esse olhar, a gente já toma uma postura diferente diante da vida. É um outro paradigma. Eu preciso me ver como espírito imortal, né? Como espírito imortal. Então, gente, eu vou trazer aqui, nesse bate-papo da gente, 5 perspectivas, né? A primeira dela é a vida verdadeira, né? Depois a gente vai tratar da organização social no plano espiritual, a evolução em 2 planos. O quarto é a contribuição para o progresso. E o quinto é conduzindo o desenvolvimento, né? Então, a vida verdadeira. Qual é a vida verdadeira, né? Sabemos que somos espíritos. Qual pensamos que seja a nossa verdadeira vida? É a material ou a espiritual? A vida espiritual é a vida verdadeira. O mundo espiritual é a morada principal e o local no qual os espíritos desempenham suas mais importantes missões e ocupações. Para se entender a vida espiritual, é necessário uma compreensão maior a respeito da energia que o espiritismo conhece como fluidos, não é? Olha, então a gente precisa entender que o plano espiritual ele é feito de matéria, fluidos, uma matéria bem sutil, não é? E aqui também é matéria, mas no plano espiritual também é matéria de uma forma mais sutil. E esses fluidos, eles são estados vibracionais de energia que preenchem o universo. Allan Kardec chamou essa energia de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido, e as várias modalidades de energias conhecidas pelo ser humano são estados diferentes do mesmo fluido cósmico universal. É a matéria, energia e fluido.
são estados de vibrações, de expressões vibratórias, né, diferentes, né? Então, que elas fazem parte desse fluido cósmico universal. Então, tudo que existe no universo, tudo que existe de material, ela vem desse fluido, ao qual o Espiritismo e Allan Kardec deu o nome de fluido cósmico universal. Esses fluidos são maleáveis ao pensamento do que à matéria e se prestam à realização dos mais diversos fenômenos espirituais, pela sua natureza semimaterial. O perispírito, veículo de manifestação do espírito, é constituído de fluidos, derivado do fluido cósmico universal também. Então, suas propriedades são a base para a realização dos fenômenos mediúnicos. Então, nós sabemos que nós temos o quê? Um perispírito. E esse perispírito, ele é constituído de fluidos também, de acordo com o ambiente perispiritual. Tá? E os mundos também, os mundos materiais ao qual o espírito reencarna, né, semelhante ao da Terra, ou mais sutis, ou mais grosseiros, né? Cada qual tem o seu perispírito apropriado àquela natureza daquele mundo. Tá? Então, o espírito, ele precisa de um corpo. Né? Então, aqui nesse plano material que nós estamos aqui, ele precisa desse corpo denso. Tá? Ao deixar esse corpo, ele tem um outro mais sutil. E assim, o espírito, na sua evolução, a partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai tornando esse espírito, esse perispírito mais sutil. Né? Todos nós sabemos disso. Então, é através desses fluidos, da manipulação que os espíritos, né, inteligentes, eles utilizam esses fluidos, né, para construir as moradas espirituais. Então, no plano espiritual existem moradas, existem cidades. Tá? E os espíritos dizem que quando uma cidade, aqui no plano físico, ela surge, antes de surgir aqui, ela surge na psicosfera dessa cidade. Há uma cidade espiritual. Tá? Então, todos nós aqui estamos ligados a uma cidade espiritual. Não digo todos, né? Mas a maioria, para reencarnar, passa por esse filtro, passa por essa, né? Por essas cidades, como se fosse uma conexão. Né? Então, é uma realidade. No livro André Luiz, a gente vai observar ali um mapa, né? Tem até um mapa da cidade Nosso Lar, que é uma cidade que foi construída, né, no período do Império, por espíritos, né, que estavam ali com essa missão de fazer com que espíritos que viessem, né, do plano espiritual, tivessem conectado em ambas, né, pudessem evoluir, aprender. Né? Então, em Nosso Lar tem escolas, no Nosso Lar tem fábricas, olha. Tá? Então, aí as pessoas perguntam, Alberto, nós estamos materializando o mundo material ou o mundo espiritual? E aí a gente pode dizer assim, gente, ninguém aqui que está na Terra, né, evolui de uma maneira brusca. Ninguém aqui vai desencarnar e imaginar que já vai atingir as esferas espirituais elevadas. Não vai. Tudo é gradual. Tudo é de acordo com a natureza psicológica de cada ser. Tá? Então, não há essa ruptura, né, abrupta. É preciso que a gente, ao chegar no plano espiritual, vá se adaptando de novo àquele ambiente ao qual nós fazíamos parte. Tá? Porque, ora, passar 80 anos no plano físico, preso às necessidades humanas, preso aos vícios, às paixões, e você sair dessa condição, é preciso uma readaptação, né, para o espírito. Então,
é como nós costumamos dizer, que no momento da morte há uma perturbação, né? Aquele estado transitório onde o espírito sai da matéria e, ao voltar ao plano espiritual, ele passa por essa adaptação, readaptação ao mundo espiritual, né? Então, a gente precisa dessa readaptação de uma forma bem natural. Então, esses mundos, essas cidades existem, né? Existem, para que a gente vá se adequando, tomando consciência da nossa realidade espiritual. Tá? Então, isso é muito bom, isso é consolador, isso nos tira daquela ideia de que ao desencarnar existe céu e inferno. Ó, não existe mais isso na mentalidade, né? Daqueles que se sentem espíritos imortais, e até mesmo essa juventude de hoje, se a gente for perguntar, eles não vão acreditar mais na história de céu e inferno, eles não acreditam. Eu tenho conversado com jovens de 15, 18, 20 anos, eles não acreditam mais, né? Eles têm a ideia inconsciente de que existe um plano espiritual, mas eles não têm ideia, né? Mas sabem que existe, mas não é dessa forma que o pensamento religioso predomina, né? Então, o Espiritismo ele vem trazer para a gente essa ideia de que o mundo espiritual ele é feito de matéria, mas de matéria sutil, né? Uma matéria mais maleável, não é essa matéria pesada que a gente tem. Então, nós sabemos, sim, a verdadeira vida também, a gente diz, qual é a verdadeira vida? É a material espiritual. A gente pode trazer também aqui a perspectiva de que a verdadeira vida é a do espírito, é a nossa vida interior, a nossa vida íntima, é o que a gente traz dentro de nós, as experiências acumuladas, as habilidades adquiridas, os conhecimentos, né? Então, há dentro de nós, de cada espírito, esse universo. Essa é a verdadeira vida. Porque onde quer que nós formos, em qualquer plano onde estivermos conectados, ou que nós formos atraídos ou enviados nessa dimensão cósmica, nós vamos levar dentro de nós a nossa vida interior. Essa é a verdadeira vida, além da espiritual. É aquilo que nós já adquirimos de conhecimento, de habilidade, de valores, né, de sentimentos. É isso que dá vida ao ser. Então, onde quer que nós estejamos, é essa bagagem que vai nos habilitar a viver nessas dimensões de forma harmônica, pacífica, né? Então, a verdadeira vida é a do espírito. Essa transcende todas as outras, né? Então, a gente traz essa observação de que somos espíritos imortais. E nós não podemos ficar presos, né, aos mundos, não podemos ficar presos às nossas pequenas observações, sem estudos, sem experiências que sustentem aquilo que realmente a gente acredita. É preciso vivenciar. Claro que a doutrina espírita ela nos traz, né, as obras básicas, ela nos traz muito conhecimento, muito importante. Estudar a doutrina espírita é fundamental para que a gente entenda essa relação do mundo físico com o mundo espiritual, porque a gente ainda precisa aprender muita coisa, gente, porque nós estamos ainda no IAU da nossa evolução, né? Então, nós precisamos ainda adquirir muito conhecimento. Então, não é só a gente entender como funciona essa relação, é sentir. E quando a gente sente e participa dessas experiências, né, mediúnicas, quando a gente participa das experiências de interrelacionamento com o ser humano, né,
essa complexidade, quando a gente sofre, quando a gente se alegra, quando a gente é feliz, a gente vai aprendendo e adquirindo habilidades em todos os campos. É por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente vem do plano espiritual para cá, para aprender, junto com todo mundo, né? Com os bons e com os ruins, aprender com os nossos defeitos, com as nossas fragilidades, e entender que esse momento aqui na vida ele é de suma importância para quando nós retornarmos ao plano espiritual, a gente chegar lá mais disposto, mais preparado, né? Então é preciso que a gente não só estude, mas sinta. É preciso sentir. É preciso viver tudo o que acontece em volta da gente, né? Mas, infelizmente, ainda brincamos com a vida. Achamos que estamos aqui o quê? Passando tempo, que só queremos brincar, passear, se divertir, explorar, não é isso? Tirar benefícios, né? E a vida não é só isso. Tá? Então, gente, essa foi a primeira perspectiva que eu quis trazer. Qual é a verdadeira vida, né? Todas elas são importantes, a material aqui é importantíssimo. É um momento que nós estamos vivendo aqui, que vai nos capacitar a buscar outras dimensões, outros aprendizados, outros mundos. E isso é maravilhoso, porque isso é uma atividade infinita. É infinita. Aquele que se diz que já sabe tudo, que já aprendeu, ele está se enganando, porque hoje a gente sabe que quanto mais a gente estuda e aprende, a gente sabe que, além daquilo que a gente aprendeu, tem mais coisas, né? Que aquilo é insuficiente. Então, o universo é isso, é desafios. Né? Então, o planeta Terra é um local de aprendizagem, temos que aprender. Não podemos ficar preguiçosos, né? A segunda temática desse bate-papo é a gente ver que lá existe uma organização social. Ó. Os espíritos, seres humanos desencarnados, organizam-se de acordo com os níveis de evolução em que se encontram, os quais vão ditar seus interesses após a morte do corpo físico. De acordo com seus estágios evolutivos, busca reunir-se para ações comuns. Há organizações com interesses diversos no mundo espiritual, escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual. Né? Interessante que essa semana eu estava lendo, né, sobre tonatologia, né, se eu não me engano o termo é esse, que é o estudo sobre a morte, os pacientes ali, né, no momento da morte. Há um preparo às pessoas que estão em estágios assim de terminais. Então, há uma preocupação hoje da ciência de preparar essas pessoas para que tenham uma boa morte, né? Interessante. Né? Você vê que o ser humano, ele já tomou consciência disso, né? Que aquele momento da morte é preciso que a pessoa tenha um apoio, tenha um suporte que dê a ela um desencarne, uma morte, né? Com menos sofrimento possível. Isso é uma conscientização de que é preciso se cuidar do espírito. Né? Eu lembro muito assim da educação para a morte. O espiritismo tem trabalhado muito essa temática, que nós precisamos nos educar para a morte. Então, eu penso que educar para a morte não é só nesses momentos finais, não, é durante a vida toda. Né? A gente desencarna, a forma como a gente vai desencarnar, ela vai revelar a forma como nós vivemos. E, de repente, a gente viveu uma vida totalmente confusa, perturbada, desligado do espiritual. Aí, naqueles momentos finais, a gente acorda, né? E aí a gente vai querer ali, naqueles últimos momentos,
ter um desencarne saudável, equilibrado, já que durante a vida toda a gente nem ligou para isso, né? E lá no nosso lar tem o departamento reencarnatório, né? O Ministério da Reencarnação. Ó, interessante. Em contraponto, né, desse do qual eu falei aqui, que é a preparação que os homens têm para morrer, e lá a preparação para reencarnar, né? Visto que em nosso lar a organização social é mais evoluída do que nós aqui na Terra, né? Lá há uma organização baseada na lei de justiça, amor e caridade, né? Uma organização mais aprimorada. Nós ainda nos organizamos muito pelos interesses próprios. As organizações aqui da Terra, né, defendem muito seus interesses pessoais. Então, gente, no plano espiritual tem tudo isso, né? Lá também as pessoas que desencarnam doentes e que continuam nesse estado são abrigadas em instituições onde espíritos que se organizaram na tarefa do auxílio ao próximo desenvolvem seus trabalhos de socorro e cura. Há outras que desencarnam em bom estado psíquico e logo se entrosam em grupos afins para continuarem seu crescimento espiritual. Os espíritos se agrupam por afinidade e mútuos interesses, né? Então, olha aí que beleza, né? Olha que conhecimento, né? A gente sai daquela ideia de que morreu, vai para o umbral, morreu, vai para o inferno, olha, né? E isso a gente fica preso a esses conceitos totalmente desvinculado da realidade. O Espiritismo já nos traz uma outra visão, é de que se estamos bem, desencarnamos bem, chegando lá, vamos passar somente por aquele processo da perturbação, da readaptação, e logo você, o que é que eu sei fazer? O que foi que eu aprendi? E você logo está ali, no trabalho, ativo, na outra dimensão. Essa é a perspectiva, tá? Que perspectiva maravilhosa. Como nós vamos agora, a partir desse conhecimento, tomar uma atitude mais consciente diante das nossas atividades, né? E aqueles que ainda, infelizmente, por algum motivo, não tomaram consciência, desencarnam perturbados, confusos, cheios de complexos, cheios de problemas, né? Eles vão ser auxiliados, vão ser amparados, não tenham dúvida disso. Se eles estiverem vinculados a essas cidades espirituais, né? Com certeza eles serão amparados, serão encaminhados em locais onde eles vão se reabilitarem, não é isso? Evidentemente que espíritos mais atrasados também se agrupam, olha, muitas vezes em situações de sofrimento e dor, e noutras com a finalidade de perturbar pessoas e grupos com quem acreditam ter contas a ajustar. É comum chamar-se de regiões umbralinas, ou simplesmente umbral, aquelas nas quais estão temporariamente os que sofrem ou cuja conduta moral foi inadequada. Olha. Então, a doutrina espírita nos diz que existem também regiões onde tem espíritos rebeldes, violentos, que querem fazer a sua justiça, impondo a força, impondo a tirania, impondo o desamor. Então, eles se vinculam a grupos do mesmo nível, né? Então, eles procuram manter que os seus desejos, as suas vontades perpetuem no mal. Existem, não tenho dúvida disso, tá? E aí, eles estão vinculados a essas cidades, mas eles não podem fazer tudo o que querem. Tem limites, porque as leis divinas não permitirão que eles não façam senão aquilo ao que ou a quem estejam vinculados psiquicamente, ou vinculados de forma de comprometimento moral. Então, e em determinado momento, eles vão perceber o
quanto tempo perdeu, quanto mal fez e que precisa fazer agora a caminhada de regresso ao equilíbrio moral e espiritual, que leva séculos também, leva tempo. Tá? Então, existem espíritos assim, existem. Tá? Infelizmente, né? Quem sabe nós também já não fizemos parte desses grupos, né? Ou que não estejamos também vinculados. Então, é preciso se autoconhecer, tá? Se autoconhecer para que a gente realmente detecte em nós se não há algum vínculo nesse aspecto, né? Ainda sou tirano, ainda sou uma pessoa covarde, ainda sou uma pessoa dominadora. Será que eu trago em mim essas tendências ainda? Uma pessoa sem afeto, sem amor, sem sentimento? Será que eu quero fazer justiça segundo os meus critérios? Então, se a gente tem algum restício ou algum vínculo com esses pensamentos, essa postura, com certeza podemos estar ligados a essas regiões. Né? Então, portanto, há regiões onde impera a felicidade sem ociosidade. Há aqueles de sofrimento e dor, e há outros onde se encontra espírito nos mais diversos estágios evolutivos. Os espíritos bons habitam regiões superiores, onde impera o amor e a paz. Os maus espíritos, estado transitório, habitam locais mais próximos da convivência com os encarnados, olha, onde imperam a desordem e a indiferença. Os bons se unem aos bons, os intelectuais aos intelectuais, os ociosos aos ociosos. Semelhante atrai semelhante. Interessante, né, gente? Então, é preciso que a gente vá se estudando, vá se percebendo, vá trabalhando, né, para que a gente se desvincule daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. Né? E isso requer muito esforço, né, de cada um. Então, nós aqui trazemos o que é o plano espiritual, né? A vida espiritual é isso aí. Terceiro, né? Evolução em ambos os planos, material e espiritual. Os espíritos desencarnados continuam seu processo evolutivo, independente da vida na Terra, tá vendo? No mundo espiritual, há tantas oportunidades quanto na carne para o desenvolvimento integral. Muitas vezes, os mesmos espíritos que se dedicaram, quando encarnados, à tarefa, por exemplo, de educar, continuam suas atividades e seus investimentos após a morte do corpo. As cidades astrais proliferam em redor da Terra, numa multiplicidade muito grande, de acordo com os interesses de grupos de espíritos afins. Ou seja, toda a cidade material, ela tem praticamente uma cidade ao qual ela está conectada. Né? E as almas precisam perpassar, são níveis de ligações. Né? Então, há uma organização. É o que os espíritos nos dizem. Né? Tanto quanto encarnados, os espíritos trabalham e se organizam politicamente, olha, buscando a melhor forma de convivência em face dos desafios da vida eterna, muito mais complexo do que os da etapa em que se acredita mortal. Então, as atividades no plano espiritual, existe também uma política, né, de organização, porque somos espíritos que ainda precisamos aprender e evoluir. Ninguém aprende as leis de Deus, né, de uma hora para outra. É preciso aprender e vivenciar elas. Tá? A lei humana, um advogado, ele aprende o Código Civil e ali ele vai atuar dentro daquilo que ele aprendeu. Mas as leis de Deus é para todos. E nós só vamos aprender ela quando a gente aplica, quando a gente vivencia. E aí é mais
difícil, né? Requer muito trabalho. Então, na vida espiritual, há trabalho, há alimentação, há lazer, há aprendizagem, bem como ocupações as mais diversas possíveis. A vida espiritual, pela consciência da eternidade e da lei do retorno, as novas encarnações, promove modificações profundas na forma de pensar e de agir do ser desencarnado. Suas perspectivas modificam-se, tendo em vista a necessidade de rever comportamentos e planejar novas encarnações. Ora, se aqui na Terra a gente sabe que se um mal que a gente fizer, a gente pode vivenciar ele um dia, por que não frear? Se aqui na Terra a gente tem essa consciência, a gente já modifica a forma de pensar e de agir, né? No plano espiritual, da mesma forma, né? Os espíritos têm consciência, tem espíritos que têm consciência disso. Eles despertam e sabem que o que faz pode sim retornar para ele, em forma de dor, em forma de sofrimento, que é para o autodespertar. Quarto, já está terminando, gente. Contribuição para o progresso. Olha, né? Então a gente aprendeu aqui qual é a vida verdadeira, é a minha, dentro de mim. Essa é a vida do Espírito, é minha. Essa é a verdadeira vida. Eu vou levar comigo para qualquer lugar, né? A segunda é que existe uma organização, né, no plano espiritual. A terceira é que existe, que nós podemos evoluir aqui e lá. Evoluímos aqui e lá. Tá? O que a gente tem que evoluir aqui na matéria é um desafio incrível, porque na matéria a gente vai se encontrar, o espírito vai se encontrar com aquilo que ele tem mais de instintivo, de mais grosseiro, de mais elementar da vida, né, física. Então, para o espírito, quando ele consegue superar esses desafios da matéria, ele no plano espiritual ele consegue um ampliar espiritual muito grande, né? Porque ele vai se desapegando daquilo que é mais instintivo no mundo físico, né? E o quarto agora é a contribuição para o progresso. E aqui as cidades espirituais se espalham pela vizinhança em torno da Terra, dispondo-se em regiões próximas à população dos encarnados, com as quais mantém ligações físicas e psíquicas. Elas geralmente são fundadas à mesma época em que surgem as cidades dos encarnados. O desenvolvimento das cidades espirituais, erigidas por espíritos mais adiantados, mais evoluídos, moral e intelectualmente, impulsionam a evolução da Terra, tendo em vista a reencarnação de seus habitantes com o fito de fazer evoluir a sociedade dos encarnados. Então, tem espíritos que estão nessas cidades aí, que no intercâmbio com os vivos, eles trazem um progresso na ciência, na filosofia, na arte, né? E a gente precisa ver, ultimamente, né, o que está acontecendo, né, a gente percebe a influência, né, que a humanidade está tendo, com que nível de espiritualidade, né? Aquelas que forem mais violentas, agressivas, estamos sintonizando com espíritos primitivos. Aquela onde as sintonias são feitas de amor, de solidariedade, onde traz o progresso para todo mundo, em todos os aspectos, né? São espíritos de hierarquia superior. Então, nós precisamos não só sintonizar com espíritos que têm essas propostas, mas também sermos o agente, fazermos qualquer coisa para melhorar o mundo, para melhorar as pessoas, para nos melhorar, porque melhorando, ajudando a melhorar as pessoas e nos melhorando é uma coisa simultânea, né? Fica mais fácil, né? A gente não consegue melhorar sozinho. Nós melhoramos quando a gente participa, colabora. Isso está promovendo o progresso, somos o agente, de alguma forma. Precisamos ser um agente positivo. E a gente se perguntar de que forma eu estou me ajudando e ajudando o próximo, né?
nesse sentido. Então, os espíritos cada vez mais adiantados reencarnam de tempos em tempos, trazendo seus conhecimentos e suas experiências adquiridas, junto a grupos de espíritos mais evoluídos, preocupados com a evolução espiritual da Terra. Os espíritos que fazem parte de uma mesma família espiritual, pelas afinidades entre eles, têm a oportunidade de se reunirem para traçar novos planos de reencontro numa nova encarnação. Os verdadeiros laços de família se fortalecem após a morte. Alguns, já desencarnados, podem se aproximar e ajudar aqueles que ficaram. Outros não adquirem maturidade suficiente para tal e podem vir a atrapalhar seus entes queridos. Em geral, os espíritos se buscam pela afinidade e realizam suas tarefas de acordo com suas motivações. Ou seja, na lei de sociedade, a qual o Espiritismo propõe e Kardec nos traz, ele mostra que ninguém vive sozinho. Precisamos viver em sociedade, em família, em grupos, porque sozinho nós não conseguimos dar um avanço às nossas potencialidades. Travamos. Ficamos ali egoisticamente presos em algo que em nós foi travado e que precisa destravar, tá? E a gente tem a busca do autoconhecimento. A gente precisa se envolver com as pessoas. A gente precisa se conectar com o outro para que a gente vá despertando em nós essa apatia que de vez em quando toma conta, né? Às vezes a gente chega numa certa idade, a gente, por se sentir velho, impotente, se entrega, não pode, gente. O espírito imortal, ele supera todas as fases da sua existência, todos os seus ciclos da matéria. Ele precisa se ver como espírito imortal, estudar. Ele precisa trabalhar, ele precisa se sentir útil. Então, algo em nós precisa ser renovado. Eu digo isso para mim mesmo também, eu estou dizendo isso para mim. Em alguns momentos, a gente se entrega à ociosidade, se entrega ao mais fácil e não se vê como espírito imortal, que precisa mudar a mentalidade de que o plano espiritual ele é uma realidade e nós retornaremos, ou seja, nós nunca deixamos de viver o espiritual em nós. E como é bom a gente fazer essa junção, né, viver a matéria, viver as experiências do personagem, e ao mesmo tempo se sentir espírito imortal conectados, tá? Conectados, para que a gente se sinta útil e seja participante do processo evolutivo. Não importa o tipo de trabalho. Né? Eu conheço pessoas que fazem o quê? Biscoitos para distribuir, para vender, para ajudar alguém. Né? Conheço pessoas que fazem flores, que desenham, pessoas que fazem alguma coisa. Eu conheço pessoas que cuidam de animais, pessoas que cuidam de jardins, né? E elas se sentem úteis, porque ela não perdeu essa conexão com a vida e nem a conexão com o próximo. Tá? A gente tem que trazer bem a doutrina espírita, não só a doutrina espírita, mas todas as religiões, elas trabalham muito em cima disso, né? Trabalhar em grupo. E por último, né, ainda falta aqui 5 minutinhos, conduzindo o desenvolvimento. Né? O desenvolvimento espiritual e o progresso tecnológico na Terra são fruto e reflexo do desenvolvimento das cidades espirituais. As cidades terrenas são cópias materiais das cidades espirituais às quais estão ligadas, tá vendo? Então, toda a cidade material aqui, segundo os espíritos, estão conectadas com alguma de lá de cima. E nós podemos transitá-las. Né? E já vi histórias de médiuns, né, de pessoas que vão durante o sono buscar conhecimento com os espíritos que estão lá superiores, aos quais ele está conectado. Cientistas, sociólogos, professores. Porque a gente buscando auxílio na fonte espiritual, com certeza, vamos
resolver muitas questões nossas e da comunidade que a gente vive. Mas a gente não acredita nisso. A gente pensa que nós somos autossuficientes, sozinhos, vamos resolver tudo. Não é. E aí a inspiração, a intuição, ela vem com uma forma de um mecanismo de melhora para todo mundo. Eu preciso me conectar com aquilo que é bom. Eu preciso me conectar com aquilo que é espiritual. Aquilo que me traz luz, me traz paz, equilíbrio, bom ânimo. Mas ultimamente nós estamos nos conectando a quê? Aos TikToks, com todo respeito aos TikToks, porque tem coisas que vale a pena ver, mas desde quando você ouça uma mensagem, você trabalhe, faça você pensar, faça você, né? Não como um vício. É preciso a gente se conectar com o espiritual. É mais importante. Né? E essas famílias, interessante, aí eu faço uma pergunta, né? Seria bom para a gente estar mais conectado a uma família espiritual ou a um grupo? Vocês vão responder, vocês mesmos vão responder a vocês, né? Interessante que todos os dois são bons. Ao grupo, quando a gente se une a um grupo, a gente vai sintonizar no ideal daquele grupo. Qual o objetivo daquele grupo? E juntos aprendemos. Um grupo de músicos, um grupo de defensores da natureza, né? Um grupo de cientistas, um grupo de médicos. Olha. É bom. Agora, um grupo de família, o entendimento que eu tenho é que a família ela desenvolve na gente outros aspectos, que é a afetividade. Enquanto nos grupos nós buscamos o conhecimento e a afetividade também, na família a união é mais intensa, é mais amorosa, é mais assim divina, porque é na família que nós vamos desenvolver o afeto, é o sentimento. E às vezes a gente se isola da família, né? Às vezes a gente prefere estar sozinho, longe dos netos, longe dos filhos, não conviver. Aquela gritaria, né? Dos netinhos. Ah, meu netinho grita muito. Então, essa conexão com a família, ela vai dar a gente habilidades para enfrentar, eu diria, tudo de contratempo no campo das emoções e dos sentimentos. Então, é na família que a gente vai desenvolver. E às vezes é preciso a gente vir aqui na família da Terra, porque aqui é mais difícil. E quando a gente supera e vence, olha, quando chegar no plano espiritual, né? E às vezes a gente vive aqui e não desenvolveu isso. E chega lá, a gente chega pobre do mesmo jeito que veio. Então são reflexões que o Espiritismo nos traz, que, conduzindo ao desenvolvimento. É isso. Tudo na Terra aqui é uma oportunidade de a gente desenvolver algo. Até com uma pessoa estranha, que a gente nem conhece. É um momento sublime de a gente, naquela oportunidade, criar um vínculo, né, uma conexão onde a gente aprenda. Né? Mesmo que você veja essa pessoa somente durante 2 minutinhos, mas aqueles 2 minutinhos foi importante para você vivenciar algo muito importante que vai servir para a eternidade. E a gente não valoriza esses 2 minutinhos. Né? Então, família, ela é muito importante. Todos os dois grupos, né? Grupo e família, são uniões maravilhosas, porque elas vão nos dar a oportunidade de pertencimento, de envolvimento. E quando a gente procura se isolar, a gente está com algum problema. A gente precisa se cuidar. Né? Voltar a se sentir espírito imortal. Há espíritos mais adiantados, missionários, a serviço da condução, dos condutores do progresso e do processo de desenvolvimento espiritual da Terra, tá vendo? Tem espíritos, né, que reencarnam trazendo novas ideias, fomentando o progresso, a paz e a harmonia das populações. Interessante. Tem espíritos que só encarnam com esse interesse, porque ele já superou o seu personalismo,
Ele já atingiu tudo aquilo que o ego, né, experienciou para ele de negativo, ele não quer mais. Ele agora quer viver a sua verdadeira vida do espírito, aquele que lhe traz uma realização espiritual. Né? E a gente vê muito assim, pessoas que hoje, tipo pessoas que atingiram tudo na vida, riqueza, poder, dinheiro, tudo, tiveram tudo. E de repente, num determinado momento, eles se sentem vazios, um vazio existencial. Porque ele preencheu a vida dele, o personagem, de coisas materiais. Mas o espírito, ele não preencheu de nada. E aí que vem a grande, né? A grande lição para o espírito, que é essa. Reavaliar aquilo que nós estamos buscando de verdade, né? Então, há espíritos que já sublimou, reencarnam somente com o objetivo de ajudar. Tá? Eu me lembro aqui de uma médica que tinha aqui em Santo Amaro, né? Ela era pediatra. Ela ajudava muita gente. O consultório dela era na casa dela. Tá? Você podia chegar lá a qualquer momento com a criança, ela tinha. Abnegação. Ela podia estar nos seus finais de semana viajando da Europa, né? Passeando. Desencarnou, velhinha, cuidando de criança. Que coisa boa, né? Um espírito desse, quando desencarnar, já chega lá trabalhando. Eu acho que ela não passa nem pelo estado de perturbação. É lucidez espiritual. Tá? E a gente tem exemplos como esse, mas a gente ainda não despertou. Mas vamos despertar, não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Todos nós temos o nosso momento de despertar. E para finalizar, às vezes esses espíritos adiantados surgem em comunidades atrasadas, superando as dificuldades no seu meio, fazendo revoluções que propiciam o crescimento social e espiritual da humanidade. E daquele meio que ela está vivendo ali, né? Os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com o seu nível de evolução. Então, cada um de nós aqui estamos no nível. Podemos nos ver na outra dimensão ou não. E aí, para nos reencontrarmos de novo, porque estamos em dimensões diferentes, é preciso que a gente volte de novo para onde? Para o planeta Terra. Esse planeta que acolhe almas de todos os níveis evolutivos, de todos os níveis intelectuais e morais. Então, a Terra, gente, olhando nesse prisma, é uma maravilha. A gente diz assim, eu não preciso consertar ninguém. Eu preciso me consertar. Olhando nesse prisma. Porque pode ser que, ao desencarnar, a gente não veja mais ninguém aqui. Né? Porque cada um está, né? Ou, se nós estivermos reunidos em família, de verdade, a gente se reencontrar. Mas só vamos nos reencontrar mesmo quando a gente superar a matéria, superar os instintos. Aí o universo vai estar, né, aberto para a gente. Porque a gente já atingiu, né, o estado de despertamento da alma. Então isso é maravilhoso. Olha o que a gente tem que caminhar ainda, né? Então, gente, reencarnam sempre em busca de novo aprendizado. Toda vez que a gente reencarna aqui na Terra, é para novo aprendizado. Nós não podemos continuar do mesmo jeito que a gente veio, porque é um novo cenário. Olha o desafio que a gente tem, né? Com essa geração que está aí. É que a gente diz assim, poxa, o que está certo, hoje o que está certo está errado, o que está errado está certo. E vem essa juventude, né? Translocada, e a gente fica querendo julgar, condenar. Não. Eu penso que tudo isso que está acontecendo é bom, porque tudo isso está dentro de nossa alma, está dentro de cada um de nós. E que é preciso que saia da sombra e venha agora para a luz. Então, tudo isso que está acontecendo, que a gente acha que é ruim, que é negativo, é bom para o espírito. É bom para o espírito porque, né, disso tudo a gente tem que fazer a nossa filtragem, a nós. E se a gente puder ajudar
a outros também fazer a filtragem, façamos, né? Então, gente, olha, 1 hora certinho, né? Obrigado pela atenção. Desculpe se eu, em algum momento, eu falei alguma coisa que não deveria. Estou aprendendo, né? Estou aprendendo. E eu penso assim, que a gente tem que ser o mais natural possível. E ser sincero, né? Falar da doutrina espírita não é fácil. É difícil, mas eu penso que a doutrina espírita, ela acendeu em mim uma velinha. E essa velinha me ajudou muito. Graças à doutrina espírita, eu não fiz muita coisa, eu evitei muita bobagem, de fazer muita bobagem. Então, eu só agradeço a doutrina espírita por ela ter sido essa luz na minha vida. Tá? E que tenho que melhorar muito ainda, muito, muito. Tá? E eu espero que todos vocês também estejam nesse propósito, né? Aprender, acender essa velinha dentro da nossa, né? Essa luzinha, para que ela também não só nos norteie, mas que possamos juntos fazer algo para um mundo melhor, né? Muito obrigado pela atenção, obrigado, Adalberto. Que Jesus continue nos iluminando, minha gente. Muito obrigado mesmo, viu? Amém. Que Jesus abençoe a todos. Nós que agradecemos. Então, depois da tempestade, chegou a bonança. Então, a mensagem foi passada, esse entrave foi superado. Muitos que não conseguiram entrar foi por um motivo de falha técnica aqui do operador, mas a gente está aprendendo. Então, a mensagem realmente é isso aí. A gente vivendo nesses dois planos, ora lá no mundo espiritual, ora no mundo material, cada um com as suas experiências, um ajudando o outro, porque enquanto a gente estiver buscando só para nós, não vamos conseguir esse efeito de transformação. Não podemos transformar o outro, mas o nosso exemplo ajuda o outro a fazer essa conexão. Assim como estamos acompanhando o Mestre Jesus, muitos irmãos também se encontram no caminho acompanhando a nossa mensagem, porque somos trabalhadores de Jesus e não devemos ficar apoquentados com situações daqui da Terra, porque o trabalho vai além do túmulo, ele vai ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então, obrigado a todos, muita paz, Deus abençoe. Mas depois de todo esse entrave, se alguém quiser fazer alguns comentários de alguns segundos, ainda vou abrir aí um espaço para os comentários de vocês. E quem tiver outro tema a buscar, às vezes tem outro compromisso, tudo bem. Mas quem quiser fazer alguns comentários, ainda tem alguns minutos aí. Eu quero dar os parabéns, meu querido irmão Alberto. Muito excelente orientação, muito valiosa no mundo além do físico. Parabéns, Alberto. Deus que te abençoa sempre, te ilumina todos. Amém. Obrigado, dona Daci, a senhora também. Eu também quero agradecer, dar boa noite a todos, dona Daci, seu Alberto, pelo convite. Não é? E, seu Alberto, muito obrigado pela sua palestra. A exemplificação de como o senhor discorreu a palavra e nos ensinou mais e mais um pouco, isso eterniza em nossos corações. A beleza da doutrina espírita é justamente isso, esse aprendizado que é homeopático, é bem devagarinho, mas isso vai eternizando em nós, espíritos eternos, né? E aí a gente já passa a ter essa consciência de estar sempre analisando todos os estudos, todas as palestras, a exemplificação que o doutrinador da noite nos traz. Por tudo isso, parabéns, seu Alberto, é um prazer. Obrigado, meu nome é Rita de Cássia. Obrigado. Boa noite, gente.
Então, estava ouvindo você, Alberto, e fiquei pensando assim, né? Como imaginar, sem a gente estudar, que a gente é um espírito imortal? Porque muitas vezes a gente, sempre, né? Quando as pessoas saem da vida da gente, é um sofrimento muito grande, é um consolo mesmo. Se a gente acreditasse piamente, hoje nós que estamos aqui, a gente acredita que somos imortais, porque a gente já, né, a gente já estudou e tem cabimento, né? Mas que nem você falou para as pessoas jovens, né? Como acreditar que somos imortais, né? Como acreditar hoje mesmo eu estava vendo, né? Estava vendo que assim, depois da Terra, né, vem o umbral e depois vem nosso lar. Eu achei uma coisa muito interessante, que muitas pessoas às vezes não passam no umbral, que assim que não sei se é o meu caso, ou o caso de alguém, já vai para o nosso lar, né? Então isso é uma evolução. Mas aí eu fico me perguntando assim, se a gente nunca leu, se a gente nunca estudou, como acreditar nisso, né? Porque assim a gente pensa terra, vida, morte. Tá, eu sou imortal, eu vou viver. As pessoas que fizeram parte da minha vida, que partiram, vão viver. Mas no fundo, a gente tem aquela dúvida, será que é assim mesmo? E eu acredito, sinceramente, gente, eu acredito que nós que estamos aqui, todos que partiram, vai ser de um jeito diferente. Vai ser mais ou menos, que queira Deus que seja mais ou menos o que a gente está estudando, mas às vezes pode ser muito diferente, tanto para melhor quanto para pior, né? Isso daí vai depender de nós, porque hoje nós sabemos que cada um vai responder pelos objetos que está na mala da pessoa. A gente não vai responder pelo objeto do outro, né? Então é uma coisa muito assim, eu que estou há pouco tempo no espiritismo e acredito assim, é tão difícil mudar o pensamento, acreditar nisso, sabe? A gente que está ali e tem fundamento, não é dizer céu, inferno, não, tem fundamento entre o céu, o inferno, o umbral e o nosso lar e terra, entendeu? Mas eu falo para vocês, gente, para mim principalmente, foi muito mais difícil e ainda é difícil aceitar certas coisas que, assim, até certas leituras que a gente vê que está ali e a gente fica pensando, será que é assim? E aí vem a frase de Sócrates, só sei que nada sei, e cada um, eu acredito que todos nós vamos ser diferentes do outro lado, sabe? Eu acho que não vai ser aquela alegria, eu morri, eu desencarnei, que alegria. Eu não acredito. Gente, talvez alguém pense assim, como essa mulher é besta, né? Que alegria do outro lado. Eu não penso assim, não. Eu penso assim, que quando eu estiver lá, eu vou falar, nossa, deixei as pessoas. Não sei, gente. Assim, ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar na minha cabeça, sabe? A imortalidade. E é isso, gente. O Diz, eu me lembrei aqui de um fato que Divaldo contou numa palestra, né? Onde um casal de médicos chegou para lá procurando ele porque estava sofrendo muito, porque um filho único tinha se suicidado. Mas antes do casal chegar até Divaldo, o espírito que se suicidou já tinha conversado e contado toda a história a Divaldo, né? E aí, na hora que o casal se dirigiu a Divaldo, Divaldo já se antecipou falando de tudo, né? Para resumir a história, os médicos eram materialistas, o casal de médico materialista, ensinou o filho a não acreditar em Deus. E o menino viveu até os seus 16, 17 anos, se eu não me engano, sem acreditar em Deus. É a educação. Olha como a educação é importante, né? Então, quando o menino passou pela sua primeira dificuldade na adolescência, ali, algum problema que ele não encontrou um suporte espiritual para o amparar e o proteger, então ele tirou a vida. Mas ele teve um atenuante, né? Ele foi protegido, amparado. Então, Divaldo contou tudo isso, antecipando o que os pais iam dizer.
Tanto é que comoveu muito o casal de médicos, que até a época que Divaldo tinha contado essa história numa palestra, os médicos faziam parte da Mansão do Caminho, né? Mas o que eu quero trazer é o seguinte: a educação é muito importante. Se você nasce numa sociedade, numa cultura onde te ensinam a ser materialista, vai depender de você, do que você já traz em você. Se você já é um espírito que tem essa maturidade espiritual, você vai conseguir, de certa forma, trabalhar essa educação que foi contra os seus princípios já internalizados. Você supera, não é? E você vai ter uma dificuldade, mas você vai conseguir suplantar. Então, todos nós temos essas dificuldades quando nascemos em sociedades onde vai nos ensinar tudo aquilo que é contrário ao qual as coisas que nós já adquirimos, né? Então, você vai sentir aquela dificuldade de se adaptar, ou você vai negar, ou você vai rejeitar. Então, hoje a gente está vendo muito isso nas culturas, porque a globalização está favorecendo a isso. Hoje há uma tendência a você impor o seu pensamento ao outro, você criar aquela rivalidade e impor sua forma de pensar. Não, isso é coisa do passado. Hoje a gente está numa época que a gente precisa entender o outro e dizer, não, o outro pensa assim, eu penso, para que brigar? Qual o objetivo? Por que esse rancor? Por que essa predominância, esse autoritarismo, entendeu? Então, o problema está em nós, quando a gente agimos dessa maneira, de querer impor o nosso pensamento. Aí eu pergunto, que sociedade espiritual eu faço parte? Não é? Então, quando você vê ideias e pensamentos contrários ao seu, você aceita, você entende o processo dele, porque você já se pacificou, você já encontrou na sua vida íntima, na sua vida do espírito, esse ponto de equilíbrio. Você não precisa passar por cima do outro para impor as suas ideias. Então, isso demonstra insegurança, né? Quando a pessoa diz, um psicólogo, que é assim, quando você impõe muito suas ideias e você quer que os outros aceitem, é porque você, no íntimo, é inseguro. Você não acredita naquilo ainda. Então, você quer dar uma fachada, você quer impor, né? Mas quando você já internaliza algo que você acha que aquilo é o ideal de uma forma pacífica, você não impõe ninguém. Não precisa impor o outro, não é? Então, são coisas que a gente ainda precisa, nesse mundo que é o planeta Terra, que é, graças a Deus, essa escola que a gente vai aprender com tudo e com todos. A gente só quer aprender com a gente mesmo. Como é que pode ser aprender com você mesmo? Vai continuar ser falso, né? Falsa sabedoria. Demonstra que você é um ser autoritário, egoísta. Mas eu penso que você trabalha muito essa questão de família. As pessoas que trabalham o sentimento de família, de afeto, elas têm uma energia assim muito boa. Isso faz com que você esteja num estado de emancipação e de equilíbrio, de amparo, né? Não vai lhe faltar amparo espiritual, porque você é família. E família, como eu falei aqui, família ela desenvolve em nós habilidades do afeto, do sentimento, do amor. Isso liberta a gente de muita coisa negativa, de muito preconceito, de muito personalismo. Então, o amor, a família é o núcleo onde a gente vai aprender amor, o amor. E quem ama é o passaporte para o universo. Quem ama chega nas estrelas mais rápido, né? Vai conhecer os mundos mais rápido do que aquele que permanece preso em si mesmo, no mundo egóico, achando que as conquistas é externa. Não, as verdadeiras conquistas é da alma, é do espírito, sua vida, a verdadeira vida é essa, é do espírito. É o que a gente conquista de bom. Então você, minha amiga, está no caminho certíssimo. O pouco que eu conheço do que você é uma pessoa transparente, você é uma pessoa que fala mesmo, que se sente. Eu percebi de você nessa encarnação, você subiu uns 5 degraus aí, né?
só para viver em família, né? Isso aí você tá, não tenha dúvida. A sua família espiritual é grande, é boa, é maravilhosa. É isso que eu sinto de você. Não é puxando o seu saco, não. Eu estou falando o que eu sinto por você. Gratidão, Alberto, pelo grande aprendizado dessa noite, para nós todos, meu amigo. Muita Para todos paz e nós. muita luz. Gratidão, Alberto, também, pela sua Gratidão, meu belíssima, Eu que belíssima agradeço. Porque esse bate-papo, explanação. sabe o que é? Quando vocês estão sintonizados, quando todos vocês nos ajudam, eu acho que as coisas fluem melhor. E, às vezes a gente fala coisas que não é nem de mim mesmo. Eu estou falando coisas Verdade. que vêm de vocês. Às vezes eu não falo nem de mim mesmo, né? Eu falo dessa conexão que vem de cada coração de vocês, de cada pensamento, porque é isso aí, é a união. A união faz a força, né? Um dia Com que a gente descobrir certeza. isso, a gente não vai querer mais ficar caminhando aí sozinho, nem ficar morando sozinho, tá? Vai querer sempre alguém do nosso lado, um grupo. E interessante que o mundo ocidental, ele tem esse individualismo, né? O jovem, quando ele Sim, quer logo sua independência, ele quer seu apartamento, sua casinha, viver seu mundo ali. É uma experiência para o espírito. Quando a gente vai viver em sociedades mais orientais, as famílias são mais assim, mas elas exercem até um certo poder para que você não se desconecte ali não seja um ente desregado. Então exige né, que faça parte aqui, né, aquela união para poder você aprender em grupo, né? Mas eu penso que o bom para a gente é evoluir em família mesmo. Quanto mais gente na família, é difícil, velho. Interessante que eu tenho uma amiga, eu aprendi muito com ela. Ela sofreu muito assim na infância. O pai bebia, né? E ela era a filha mais velha, então ela cuidou dos irmãozinhos, 9 irmãos. Então, com 9 anos, ela tomava conta da casa. Hoje, ela desenvolveu um afeto pela família incrível. Se um neto, se um primo lá distante, alguém aqui passou mal, ela aciona, manda buscar ajuda. Tá? Então, ela desenvolveu uma habilidade no campo familiar, nesse afeto fantástico. Ela subiu uns 10 degraus. E eu lá, só aprendendo ali com ela, e não coloquei em prática ainda. E a gente vê esse espírito ali, nessa dimensão familiar, mostrando o quanto ela é grande, né? Eu admiro muito ela. Uma pessoa o sentimento maternal dela é incrível. Eu não sei se ela já trazia isso dela ou foi a vida que proporcionou ela ser mãe e irmã dos irmãos que eram menores. O pai, acho que o pai tinha vários filhos, né? A mãe não aguentou, foi embora porque o pai batia, então ela ficou sozinha ali. Passaram dificuldade, fome, entendeu? Mas hoje ela é uma pessoa maravilhosa, um coração bom, uma colega de trabalho fantástica. Eu admiro muito ela. tuas palavras é muito consoladora, viu, Alberto? Ela nos fala ao nosso coração, porque quem de nós aqui não passa por momentos de dificuldade, né? E você nos trouxe também muito esclarecimento sobre a vida terrena, espiritual. E você trouxe a edificação também da nossa reforma, né? Da necessidade da nossa reforma íntima, do nosso focar no esforço de nos melhorar, para quando chegar o momento da gente voltar à pátria amada, que a gente tenha menos perturbações, né? E isso é muito bom. Gratidão
por tuas palavras. Amém, meu amigo. Gratidão por tudo, por todos, por cada um, né, que fez a sua colocação, contribuindo para o crescimento e aprendizado de todos nós. Gratidão a todos. Marizelte. Oi, seu Adalberto. Eu estava aqui refletindo, como todas as vezes que eu acompanho, dificilmente eu me pronuncio, porque eu fico em processo profundo de reflexão. E o que falar de Alberto, se foi assim, uma luz no meu caminho e continua sendo, que eu fui apresentada a Alberto através de uma amiga que me conduziu ao centro, num momento muito, muito complicado da minha vida, em que eu estava assim mergulhada num processo de depressão muito grande. E a doutrina espírita vem sendo essa luz, essa chama, assim como Alberto sinalizou sobre a vela, né? Então, Alberto, essa amiga, a doutrina espírita, todos foram e continuam sendo essa vela na minha vida. Então, eu participo, eu fico ouvindo, fico refletindo, eu estou lendo, estou estudando bastante, e graças a Deus, já não faço mais terapia, já me desvencilhei de todas as medicações que eu estava tomando, e assim eu estou evoluindo, graças a Deus. É como dizem, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E eu fui muito nova, adolescente, eu participava lá do Centro de Divaldo Franco, em Salvador, e pelas circunstâncias da vida me distanciei de tudo, e pelo meu próprio livre-arbítrio também, né? Me distanciei de tudo, e agora eu retomo, né, pela dor, para o lugar onde eu nunca deveria ter me distanciado. Então, estou reaprendendo, estou me realfabetizando da doutrina espírita. E Eu admiro muito o Marizetti, porque é uma pessoa... Alberto tem sido um mestre tanto, porque quando eu estou muito inquieta, eu aciono Alberto. Alberto, e assim, 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 porque eu tenho as minhas inquietações, porque é normal, né? A gente está estudando, aí sempre aparecem as dúvidas, as inquietações. E ele tem toda a paciência do mundo. Fala, Alberto. Eu admiro muito você, porque você é uma pessoa íntegra, né? Eu admirei você, a ética, não estou puxando o saco, não. Eu estou falando aquilo que eu sinto, porque a gente, quando vê as coisas mal do outro, a gente quer falar, porque não fala as coisas boas que a pessoa tem. Porque para a gente superar as coisas ruins da gente, a gente tem que ativar as boas. E você é uma pessoa ética, uma pessoa maravilhosa, assim, profissionalmente, né? E eu penso que você saiu dessa situação por você mesmo. Bastou você se conectar com aquilo que a doutrina trouxe, você conseguiu se reaprumar, né, por alguma questão que você falou, né, de desconexão, você estava desconectado e agora por necessidade você se conectou, você tem mérito a você mesmo. Mas vocês me apontaram esse caminho, né? Porque quem já passou por uma depressão sabe que fica tudo muito obscuro. Você não consegue enxergar o caminho, a luz, né? Você se vê mergulhada numa solidão, numa tristeza profunda. E mesmo eu, sendo profissional da área de saúde, há 28 anos que já ajudei tanta gente, sendo luz na vida das pessoas, eu mesma não consegui ser luz para mim mesma. E aí foram você e Marilene que realmente acenderam essa luz e dizendo, bora, saia dessa aí, porque tem salvamento, sim, você vai saber caminhar e o caminho está aqui aberto. E é isso aí. Eterna gratidão. Você conhece Dona Daci? Vejo nas palestras. Sempre você quando eu vai ter o prazer de conversar com ela, trocar 2 palavras, porque ela também é da mesma área sua. Enfermagem? Colega, coisa boa. Eu estou descabelada, mas vou abrir a câmera.
Eu estou descabelada, mas vou abrir a câmera só para a senhora me ver. Dona Darcy também é um coração Prazer, bom. Maridete. Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Seja firme, mantenha firme. Com certeza. Com fé viva, fé no nosso Criador Deus, que Com tudo dá certo. Nosso Mestre Jesus, nunca estamos desamparados. Sempre estamos Eu vou tomar a fortalecidos. ousadia de dar o contato de uma para outra para vocês construírem uma amizade infinita. Oh, que maravilha, tá certo. Isso é bom. Muito bom. Esses grupos, um dia, quem sabe, como você falou, Alberto, além do físico, não encontraremos, estaremos juntos, formando egrégoras e trabalhando em prol de muito, como de nós mesmos, quem sabe? Eu digo à minha irmã assim, que não é possível, Dona Darcy, sendo da enfermagem, sabe o que a enfermagem faz, né, por cada indivíduo, por cada pessoa. E fora o que a gente também, enquanto o indivíduo, né, enquanto um ser familiar, um ser social, enfim, eu digo à minha irmã, não é possível que eu vá passar pelo umbral, não é possível. Eu não vou pisar nessa lama. Aí minha irmã fica brincando, fica aí que você não vai pisar na lama. Eu digo, não, eu vou passar direto para o hospital lá no nosso lar, eu vou trabalhar lá. Eu sei que eu vou ficar trabalhando lá, que não vão me permitir ficar no umbral. Não é possível, né, Dona Darcy? Com certeza. Muitos da doutrina espírita já ouvi em palestra falando que o nosso estar, como a gente vai ser o nosso estar lá, é de acordo, é um segmento daqui. Então, não vai ser menos do que estamos aqui, pelo que eu já entendi. Então, pronto. Lá não vamos decair de jeito nenhum. Vamos procurar ver o que estamos fazendo aqui e vamos continuar do mesmo jeito lá. A gente vai estar trabalhando lá, do outro lado, na saúde também. Se estamos fazendo bem aqui, lá também continuaremos. Sempre no bom caminho. Com certeza. Coisa boa. Tá bom. Foi um prazer, viu? Quando eu estiver lá no umbral, me socorre, hein? Eu acho que eu não escapo, eu acho que eu vou sujar meus pezinhos lá na lama, hein? Mas me socorre. Eu vou Deus amado, eu não vou, não. Não sei, Deus é quem sabe, né, gente? Pois é. Vamos segurar um na mão do outro e segurar com firmeza. Quando for decair, a gente vem, vamos junto. Não vai não. Não vai deixar cair, não. Vamos fazer uma corrente. Uma corrente de fortaleza. Eu só vou estender só um pouquinho. Vocês já ouviram falar sobre o bambu? O bambu, quando é um sozinho, vem uma ventania, um vento forte, e ele pode quebrar. Mas quando são várias, muitas juntas, ele vai para lá, vem para cá, vai para lá e não quebra, está fortalecido, porque são juntos, estão juntos. Com certeza. Ah, que maravilha. Então, eu acredito que todo mundo já fez seus comentários. Já, sim. Um atraso, mas também foi dado um bônus para que a gente pudesse alongar mais a palestra. E agora eu peço para Alberto finalizar com a prece final da Doutrinária da Noite. Obrigado a todos, muita paz, Deus abençoe. Aqueles que não conseguiram entrar durante o sono vão receber o auxílio, as informações. E muita paz. Deus abençoe a todos. Amém. Então, gente, vamos agradecer, né? Eu agradeço a vocês essa noite maravilhosa, que para mim foi um presente. Eu recebi de vocês essa energia boa. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, e pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ajude sempre a buscar o entendimento, buscar também o sentimento, o sentir das coisas, o sentir das pessoas, para que a gente transcenda o conhecimento, para que a gente transcenda a sabedoria, o intelecto, e que nós possamos sentir a alma das pessoas, sentir a alma das coisas, porque em tudo a vida está presente, Senhor.
Então, eu agradeço, abençoo a todos que estão aqui presentes. Que essas palavras, elas sirvam de remédio, de lenitivo para as nossas almas, que a gente possa fazer com ela um remédio para curar as nossas chagas, as nossas fragilidades. Que nós possamos nos tornar fortes, unidos, juntos, jamais sozinhos. Porque era assim que tu, mestre, sempre nos ensinou, nos dizendo que o reino do céu é semelhante a uma festa. Uma festa não se faz sozinho. A festa se faz com grupos, com pessoas que estão ali unidas com um único objetivo. Muito obrigado, que tenhamos uma noite de reflexão, de trabalho, e que o amanhecer do dia seguinte seja um dia de determinação, de coragem, de bom ânimo, e que nós possamos estar sempre dispostos a ser úteis cada minuto da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Assim seja.